Fala pessoal, agora a gente vai fazer o quinto e último vídeo sobre a competência 5. Na verdade, a competência 5 nesses últimos anos foi a competência que mais mudou. Mas o primeiro passo a se pensar na competência 5 é a seguinte: está no desenvolvimento, não na própria competência 5. Quando você escolhe um problema, quando você vê uma problematização para o tema proposto na prova, você precisa ter alguém para poder resolvê-la. Achar alguém concreto, não deixar num agente que na banca se chama de agente nulo, né? Mas um agente concreto. Já vou falar sobre esses agentes. Eu tenho um problema, não tenho quem resolva. Muda a sua problematização. Você pode ser penalizado tanto na 5 quanto na 3, porque assim, as suas argumentações e as soluções, elas não vão estar concatenadas. Então é importante você pensar nisso tudo durante o seu planejamento de texto. Falando melhor da competência 5, eu não vou me ater se você vai ferir o direito humano ou não vai, porque com certeza todos aqui são de alto gabarito e quem está assistindo esse vídeo não vai se permitir a correr o risco de ferir um direito humano, até porque seria 0 na competência 5. Mas qual é a estrutura da competência? O que se espera do candidato nessa competência? Então o que acontece? Você com certeza não vai ferir esse direito humano, mas dentro dessa competência a gente precisa ter 5 critérios, para que o candidato consiga cumprir automaticamente e levar o seu gabarito. Mais para frente, a gente vai fazer lives sobre temas, e aí durante essa nossa conversa a gente vai trocar figurinhas, dar possibilidades de resolução, falar sobre propostas que possam dar uma luz para vocês na hora da prova. Mas quais são esses 5 elementos? Primeiro, o candidato precisa ter um agente, como eu falei, um agente concreto, por exemplo, mídia, o governo, uma prefeitura, um estado dentro do governo, instituição governamental, ONG é um excelente agente dependendo do tema, instituições de ensino, pode ser uma escola pública, uma escola privada ou universidades. Enfim, nós temos uma diversidade muito grande aí, de possibilidades para agentes. Mas vamos lá, repetindo, a gente precisa ter um agente, a gente precisa de uma ação, ou seja, que ação esse agente vai desempenhar, a gente precisa de um meio. O que é o meio? O meio é como esse agente vai resolver essa ação, e a gente precisa também de um efeito, que é para quê, qual é a finalidade desse agente em resolver essa ação. O quinto elemento que surgiu nesses últimos anos se chama detalhamento. O que a banca quer com o detalhamento? É que você justifique, você explique o porquê de ter escolhido ou o agente, ou o porquê desse meio que você vai utilizar, ou usar essa ação. Então assim, o detalhamento, como eu falei, são ous. Você pode escolher um detalhamento para cada um desses agentes, ou ação, ou o meio, ou o próprio detalhamento. Nas lives, que a gente tem um tempo maior, eu vou ajudá-los a compor um pouco mais essa ideia do que é o detalhamento ou como você pode usar o detalhamento. E lembrando, como eu falei, ele serve para exemplificar, ele serve para justificar a sua escolha em qualquer um dos elementos válidos, tá? Então é importante ter esse detalhamento compondo a sua intervenção. Lembre do seguinte, como é um elemento muito novo, muitas pessoas não estão usando. Muitas pessoas não estão colocando detalhamento. Então estão fazendo com que as intervenções elas tenham desconto de 40 pontos no mínimo. Então isso vem afetando as notas dos candidatos. Um outro mito que existe em relação à competência 5 é: Júlio, se eu fizer uma intervenção completa com os 5 elementos válidos, eu ganho 5? Ganha. Se tiver tudo muito bem definido, muito bem organizado, você pode ganhar 5. Porém, você pode vir a perder na competência 3, que a gente já viu aqui, que é a coerência. Porque você vai apresentar um problema no seu texto e esse problema, que com certeza tem uma relevância grande, vai ficar sem intervenção. Então, o que eu aconselho? Que você faça 2 intervenções. É claro, repetindo, se você fizer uma, você pode, completinha, você vai ganhar os seus 200 pontos na competência 5, mas pode ser que você perca em outra competência. Será que vale a pena arriscar? Então assista as nossas lives, a gente vai trocar bastante sobre intervenção, que aí eu vou poder dar um crivo, uma base melhor para vocês no que diz respeito a isso. A competência 5 é muito importante, ela é o fechamento. Existe um ditado popular que fala: a primeira impressão é que fica. Dentro de uma redação, é a última impressão que fica. Se você faz uma proposta de intervenção muito bem elaborada, com certeza isso pode dar ao corretor um outro crivo, uma outra percepção do seu texto.
sem se esquecer de, no final, você dar a ideia de finalização, né, de fechamento do seu texto. Seja retomando sua tese, seja fazendo uma circularidade, né, seja retomando o tema, para dar um encorpamento mais interessante e para cravar o planejamento de texto da sua redação. Tá certo? Galera, obrigado. Fechamos as 5 competências. Vamos fazer mais um vídeo sobre a questão de temas do Enem. E aí a gente se vê daqui a pouco. Um abraço.